Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruiu o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Eu sou Padre Gonzaga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Marcos, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Veja bem, gente, caro irmão, irmã, os mestres da lei, olha a ousadia, olha a rebeldia dos mestres da lei em afirmar que Jesus está possuído pelo demônio, que ele é chefe dos demônios. Olha só, por isso que ele expulsava os demônios. Você veja que não é fácil fazer o bem também, né? Jesus que, curava, libertava, anunciava a paz, o amor, é julgado que é possuído pelo demônio. Olha a dificuldade das pessoas reconhecer Deus, reconhecer os sinais de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, a benevolência de Deus. Veja bem isso. Como que pode? Aliás, você já teve essa tentação de achar que Deus faz um mal para alguém, que Deus quer um mal para alguém? Que às vezes alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, você acha que é Deus que está permitindo, é Deus que está querendo que essa coisa ruim aconteça na sua vida? Aqui os mestres da lei faz aqui esta coisa gravíssima que Jesus reconheceu muito grave e chamou eles, Jesus aqui chamou eles à parte. Vamos conversar. E aqui Jesus dá um ensinamento assim muito prático, muito concreto, muito evidente para cada um de nós hoje também, para nossas famílias, para nossas comunidades, para nossa sociedade. A gente vê que hoje nós enxergamos que há muita divisão, a intolerância, muitas maldade, a violência. Nós vemos muitas coisas ruins hoje na sociedade, sobretudo em famílias que estão se desestruturando, famílias que às vezes perdem tempo brigando, por conta de herança, a questão da violência, da morte, da corrupção, da perseguição, tudo a gente percebe que vai caminhando assim para um fracasso, para a destruição. A gente não percebe, às vezes, aqui em muitas situações,
são de morte, são de violência. É lógico que nós temos, por outro lado, muitas pessoas também que buscam o bem. Percebemos, assim, muitas pessoas fiéis e obedientes ao Espírito Santo, que são orientadas pela palavra de Deus, pessoas de oração, pessoas que acreditam na construção de um mundo novo, de um mundo mais justo e fraterno. Agora, acontece que muitas vezes é que mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo, mesmo sabendo que o Espírito Santo é o doador dos dons, né, o dom do conselho, da sabedoria, da fortaleza, da ciência, né, do entendimento, né, da piedade, do temor. Mesmo sabendo que o Espírito Santo, ele é aquele que nos orienta, ele é que nos auxilia, ele é que nos santifica, mesmo sabendo, tendo esta consciência, às vezes nós desprezamos e deixamos o Espírito Santo de lado, que é o que acontece aqui. Os mestres da lei não reconhecem a ação do Espírito Santo em Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, olha, vocês estão equivocados, porque como pode Satanás expulsar Satanás? É contraditório. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Olha aqui a lição para nós, né? Que nós somos chamados a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias e que o Espírito Santo é Ele que nos conduz, é Ele que nos ilumina e que não podemos jamais desprezar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo de lado. Então, este é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. Que Jesus está falando é quando nós rejeitamos a luz e a força do Espírito Santo, que age em favor das pessoas, na pessoa e na obra do Cristo de Deus. Atribuir a Satanás o poder de Deus atuando em Jesus Cristo significa rejeitar e opor-se à ação do Espírito Santo e tornar ineficaz a graça e a misericórdia de Deus. É este o pecado contra o Espírito Santo. O único sem perdão, fala Jesus, não será perdoado. É um pecado eterno. É um pecado eterno. Atribuir ao maligno o que é divino é pecado contra o Espírito Santo. E não crer em Jesus Cristo, né? Que Deus enviou seu Filho, que Deus agiu e age, perdoando e curando o ser humano de seus pecados e de suas doenças, este é o maior pecado. Se Deus perdoa pelo Espírito Santo, por intermédio de Jesus, quem rejeita a obra de Jesus permanece em situação de pecado. Agora, aqui nos chamamos uma reflexão, né? Chamam uma reflexão. É muito importante a gente ter ciência que o que é do demônio é o mal, a revolta, a mentira, a falsidade, a fofoca, a traição, o desamor, a indiferença, a cultura da morte é demoníaca. Então, aqui, à luz da palavra, através da oração, do discernimento, sob a ação do Espírito Santo, nós somos chamados a não cair na tentação de pecar contra o Espírito Santo, atribuindo a ele o mal que vem nos atingir, ou ao demônio o bem
que acontece conosco. Isso não. A gente precisa entender que a Deus pertence o poder, a glória, o bem e o amor. Peço nesse momento a bênção de Deus sobre você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.